Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Otim. E esse coraçãozinho aqui vai para o nosso querido editor Tião. I love you, Tião! Porque me lembrou que isso aqui é uma outra aula na continuação. Obrigado, mestre. Então, pessoal, na aula anterior, nós estávamos falando sobre os sais formados durante as reações de ácido-base, que existem 4 tipos diferentes. Ácido forte com base forte, ácido fraco com base fraca, ácido forte com base fraca e ácido fraco com base forte. Portanto, o que nós vamos ver hoje? Né? Aliás, hoje, né? Vamos ver agora. Né? Nós vimos que a nomenclatura de sais em função do ânion do ácido. Agora vamos ver também a nomenclatura dos sais conforme o número de hidroxilas contidas na fórmula da substância, que nós vamos ver daqui a pouco. Né? Agora, antes disso, vamos ver como é que os sais se classificam. Né? Nós temos o ácido neutro, o nosso ácido neutro, olha, o sal neutro, o sal ácido e o sal básico. O sal neutro, na sua fórmula química, não possui nem hidrogênio ionizável, muito menos hidroxila C formada em solução. Então, qual é a fórmula clássica, a reação química clássica nessa classificação? Nós temos ácido clorídrico junto com hidróxido de sódio, formando o quê? Cloreto de sódio mais água. Água líquida. Como o sal formado é a partir de um ácido de uma base forte, eles vão ser totalmente, tanto o ácido quanto a base vão ter seus respectivos prótons e hidroxilas consumidos na reação. E vai formar somente o quê? Cloreto de sódio. Já o sal ácido, ele vai possuir hidrogênios ionizáveis na sua fórmula química. Nós vamos usar mais uma vez o exemplo do fosfato. Nós temos ácido fosfórico reagindo com 1 mol de hidróxido de sódio para formar o difosfato de sódio. Esse é um sal ácido porque ele possui hidrogênio ionizável na estrutura do ânion. E o sal básico é aquele que vai possuir hidroxilas na sua fórmula química e que também vai ser formado a partir da reação ácido-base, só que, nesse caso, vai ser de uma base fraca. Aqui, utilizamos um ácido moderado ou um ácido fraco. Então, veja só. Nós temos hidróxido de ferro reagindo com ácido iodrídico. E vai formar o quê? Por conta da neutralização parcial da base do hidróxido de ferro 3, vai formar essa estrutura química. Vai possuir o ânion iodeto e vai possuir o quê? Duas hidroxilas na sua estrutura. Então, como eu falei para vocês, nós já vimos a nomenclatura desses sais aqui. Agora vamos ver a nomenclatura desse tipo de ácido. Temos 2 formas de apresentar a nomenclatura desse tipo de sal. Ou podemos utilizar o ânion do ácido mais o número de hidroxilas, mas sem indicar que é hidróxido, mas sim básico, mais o cátion com a sua respectiva valência. Então, como é que seria a nomenclatura utilizando essa regra? Iodeto de básico de ferro 3. Ferro 3. Ou iodeto de básico de... Aliás, sem um D, né? Iodeto de básico férrico. Porque ico refere-se ao maior NOx de um metal. Então, ferro 3. Uma outra forma de nomenclatura desse tipo de sal é indicar um número de hidróxidos junto com o ânion que surgiu do ácido e a nomenclatura oficial da IUPAC utilizando números romanos. Então ficaria como? Dihidroxiiodeto de ferro 3. Então é assim que vocês têm que fazer. Ou pode ser assim, ou pode ser assim. Então vamos ver a seguir uma propriedade especial de alguns sais, que é a capacidade de conter água no seu retículo cristalino. Vamos ver isso agora. Muito bem, pessoal. Para terminar nosso conteúdo de sais, vamos falar agora
de sais hidratados e da regra de solubilidade de sais. O que é um sal hidratado? É um sal que possui na sua estrutura química, na sua fórmula química, moléculas de água. Então, os dois exemplos mais clássicos são o sulfato de cobre pentahidratado e o sulfato de cálcio dihidratado. Tião, bota aí depois na edição uma foto do sal de sulfato de cobre pentahidratado e o sulfato de cálcio dihidratado. O sulfato de cálcio dihidratado é mais conhecido pela gente como gesso, que é a substância base para formar aquele gesso quando a gente quebra o braço ou qualquer outra parte do nosso organismo, né? Nosso corpo, aliás. E a coisa mais interessante também é que no sulfato de cobre, quando ele está na sua forma hidratada, ele vai ter uma cor azul celeste. Muito bonito. Ficou muito bonito. E quando, olha só que interessante, quando a gente coloca esse sulfato de cobre pentahidratado sob aquecimento, o que vai acontecer? Nós vamos liberar as moléculas de água que estavam na sua estrutura cristalina e vai sobrar o quê? O sulfato de cobre, que ele vai ser incolor, ou de cor, aliás, vai ter uma cor branca. Então, existem duas formas do sulfato de cobre que se vende na indústria. Nós temos o pentahidratado azulzinho e o sulfato de cobre chamado anidro, porque está sem moléculas de água na sua estrutura cristalina e tem cor branca. E a parte mais bonita ainda é que você pode recuperar a cor azul celeste quando você coloca o sulfato de cobre anidro em contato com a água. Ele se torna, aliás, isso aqui é sólido. Ele se torna ainda azul celeste, mas não com a mesma intensidade, mas você consegue recuperar essa cor porque foi adicionada à sua estrutura cristalina moléculas de água. E toda essa estrutura de sulfato com água dá essa cor azul celeste. Muito bem. Para finalizar nossa aula, vamos falar da solubilidade dos sais em água. De forma geral, todos os sais, sejam nitratos, sulfatos, aletos, acetatos, sulfetos, carbonatos, fosfatos, se forem de metais alcalinos e amônio, são todos solúveis. Agora, o que é o nitrato? Nitrato ele vem do ácido nítrico, que é o NO3-. Esse é nitrato. Sulfato é SO4-2-. O aleto pode ser tanto fluoreto, cloreto, brometo ou iodeto. Como é que a gente representa isso de forma geral? Representa com um X. O acetato vem do ácido acético. Sulfeto vem do ácido sulfídrico. Sulfeto tem essa estrutura aqui, ó, S2-. O carbonato vem do ácido carbônico, que ele vai ter essa estrutura aqui, ó, CO3-2-. E o fosfato vem do ácido fosfórico, que é o PO4-3-. Muito bem. A regra geral diz o seguinte, que todos esses ânions vão ser solúveis na presença de metais alcalinos e amônia. Quais são as exceções? Nos sulfatos, nós temos 4 sais insolúveis, que é o sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, sulfato de bário e sulfato de chumbo 2. O sulfato de bário, vocês devem lembrar do caso que aconteceu com o Celobar, no qual foi substituído de forma criminosa sulfato de bário, que é insolúvel, por carbonato de bário, que é solúvel e extremamente tóxico, e acabou matando diversas pessoas numa clínica em que se fazia, um exame utilizando raios-x. Muito bem. Entre os aletos, quais são os aletos insolúveis? São os aletos de prata, chumbo 2 e mercúrio 1. Essa estrutura não estranhe. Isso aqui é o mercúrio 1. Mercúrio 2 tem essa estrutura. Hg2+. São 2 cátions diferentes. Esse é diferente desse. Todos os acetatos são solúveis
Os sulfetos de metais alcalinos, incluindo alcalinos terrosos e amônio, também são solúveis. Os carbonatos são solúveis, a maioria deles, exceto os metais de transição. Esses são insolúveis, de fato. E os fosfatos, de regra geral, são solúveis, exceto também os fosfatos de metais de transição, ou seja, metal com sulfato de ferro, fosfato de ferro, carbonato de ferro, são todos insolúveis. Muito bem, pessoal. Era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula vamos continuar falando sobre a última função inorgânica desse conteúdo, que é óxidos. E, a seguir, nós vamos fazer vários exercícios de todos os conteúdos que nós vimos até agora. Muito obrigado, um abraço e esguleto!